Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Que maravilha. Vamos aguardar 2 minutinhos. Bom dia, Marcos. Muito bom dia. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 3 do Evangelho de João. Já vamos dar início. Aproveitando esse tempo, dizer sempre, é bom lembrar. Bom dia, Arlete. Que o que fazemos aqui são 2 exercícios para o processo de intimidade. Mas esse processo de intimidade ele é composto por 3 exercícios. O terceiro exercício fica por sua conta, que é o diálogo. Algo muito, muito importante. Bom dia, Ivane. Nós fazemos a contemplação ao final dessa live. Vamos fazer a contemplação ao final dessa live. E hoje nós iremos fazer a reflexão do capítulo 3 do Evangelho de João. Barulho meio esquisito aqui, era o ar. Bom, 5h30, 6h30, vamos dar início à nossa reflexão. No Evangelho de João, nós temos as questões místicas do Espírito, né? E neste capítulo 3 nós temos a conversa entre Cristo e Nicodemos. E temos também o que o João o Batista revela, né? E eu vou começar lendo o que o João o Batista disse sobre o que estava acontecendo. No versículo 25 em diante diz assim: Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que está contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. E aqui nós já temos uma revelação. Uma revelação onde tudo que nós recebemos é dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Bom dia, Neide. E João vem dizendo que a alegria dele já está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. João entendia que o tempo dele chegara ao fim e que era a hora então de o Mestre, o Messias, crescer. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que está na terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E o que ele tem visto e ouvido, isso ele testifica, e nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, estabeleceu e selou de que Deus é verdadeiro. Versículo 33 diz assim: Aquele que aceitou o testemunho, estabeleceu e selo de que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe é dá, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho
e tem dado todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quando houve essa discussão trazida pelo evangelista a partir do versículo 24 seguintes, do capítulo 3 do Evangelho de João, João nos revela que ao crer em Cristo, nós recebemos a vida eterna. João nos revela que todas as coisas nos são dadas pelo Pai. E João nos revela que naquele momento era preciso ele diminuir para então Jesus crescer. Eu iniciei a reflexão a partir da última parte deste Evangelho de João, porque é ver o que o João o Batista nos diz sobre Cristo. É sempre bom, como nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos lendo geralmente uma perspectiva do que Cristo está falando. E é muito bom termos a capacidade de identificar o que os outros falavam de Cristo. E João, um profeta, João Batista, estava ali para testemunhar que Cristo é a verdade e que a verdade está com ele e é através dele que nós chegamos ao caminho qual desejamos, que é a vida eterna. Bom dia, Geni. Bom, agora vamos lá para o início do capítulo 3, onde Jesus e Nicodemos começam uma discussão. E aqui fica muito claro a divergência de mentalidade, obviamente, né? Nós estamos falando de Jesus, Filho de Deus, que é Deus, que, como vimos lá no capítulo 1, estava com Deus desde a fundação do mundo. E o que nós temos aqui são formas de ver totalmente diferentes. Nicodemos apresenta uma realidade que é nossa, uma realidade onde nós excluímos informações importantes, generalizamos e acabamos distorcendo. Todo processo mental que nós fazemos, nós sempre excluímos informações, nós distorcemos informações e nós generalizamos informações. Então nós precisamos olhar esta conversa e ter a condição de não distorcer, não generalizar e nem excluir nenhuma informação. E vamos ler para que então nós possamos iniciar a nossa reflexão. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestres vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Bom, nesses dois primeiros versículos do capítulo 3, nós temos então já a possibilidade de ver que muitos dos judeus acreditavam em Cristo, mas que tinham medo de declarar isso. Por que ele foi visitar Cristo à noite? Se ele era um dos governantes dos judeus, certamente ele não queria que os outros o vissem. E nós temos relatos de que muitos judeus não declaravam acreditar em Cristo por medo da represária dos sumos sacerdotes. E aqui, Nicodemos já testifica que ele é de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que ele fazia. Nicodemos reconhece que a nossa humanidade não seria capaz de realizar aquilo que Jesus fazia. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Nicodemos fazia uma interpretação literal das coisas.
Como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo. Se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está revelando que nós precisamos nascer no Espírito Santo para que então nós possamos ter acesso ao reino. Não te admires de eu ter haver dito: necessário vós é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O vento não tem limite, ninguém consegue criar barreiras para o vento. Assim somos nós, quando estamos vivos pelo Espírito, quando permitimos que o Espírito Santo tome conta de nós. Não existe barreira para as coisas que nós possamos fazer quando estamos diante do Espírito Santo. Quando nos entregamos, então, verdadeiramente para este mistério, onde nós deixamos ser conduzidos pelo Espírito. Não existe barreira para você. Se você verdadeiramente crê que o Espírito está com você, que todas as coisas lhe são dadas por Deus, que você de fato descende dele. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Nicodemos, fazendo uma interpretação literal do que Cristo dizia, não conseguia interpretar as coisas que Jesus falava para ele. Nicodemos buscava uma razão, e as coisas do Espírito extrapolam a razão. Por isso que quando nós iniciamos e continuamos buscando elevação espiritual, nós temos que muitas vezes, nos afastar da razão, para que nós possamos de fato compreender os mistérios do Espírito. Nosso egocentrismo nos leva sempre a buscar um entendimento real de todas as coisas que acontecem conosco. Mas nós já sabemos que muitas coisas espirituais não nos foi dado a capacidade de entender, e nós devemos simplesmente acreditar no que está sendo dito. Quando nós buscamos e o homem tenta constantemente compreender o que é Deus, e nós sabemos que Deus é incompreensível, a nossa razão não permite compreender, e está tudo bem, basta crer nele. E Nicodemos busca, de alguma forma, através da razão, entender o que Cristo estava falando para ele, mas Cristo estava declarando a questão espiritual para ele. E no que diz respeito ao Espírito, nós precisamos nos afastar o máximo possível da nossa razão. E durante os nossos exercícios, durante a nossa contemplação intencional, durante a nossa reflexão, durante o diálogo, principalmente ao realizar o exercício do diálogo, nós precisamos afastar da razão. Senão o primeiro embate que você vai ter é: como que eu posso conversar comigo mesmo em um nível tão profundo assim? Como pode vir resposta, sendo que ela já não é clara para mim? Então, está aqui. Nós precisamos afastar esta busca por racionalidade como Nicodemos buscava, para que nós possamos então entender o que Jesus está nos dizendo, o que o Espírito está dizendo para você. Se você busca constantemente uma racionalidade nas suas conclusões mentais, como então você pode silenciar o seu coração e tentar identificar o que o Espírito quer que você faça? O que o Espírito Santo está soprando em seu coração?
Eu quero muito fazer uma coisa, mas de repente vem um aperto no meu coração e fala assim, não é para eu fazer? Tem certeza, mas eu quero tanto fazer, isso é importante para mim. Eu pensei tanto em fazer, mas agora apertou o coração, o que eu devo fazer? Calma, fica quieto aí. A razão às vezes não explica isso. Conversa com o Espírito, muitas vezes a razão não vai explicar. Por isso que nós precisamos ter a capacidade e a humildade de afastar a nossa tentativa de querer compreender tudo. Nosso desejo de querer compreender tudo. Versículo 9, Nicodemos respondeu e lhe disse, como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Jesus já joga logo na cara dele, né? Como que você pode ser mestre em Israel e não entende essas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto e não aceitais o nosso testemunho. Jesus testemunha o que ele vê, o que ele vive e mesmo assim ele não aceita o testemunho. Então Jesus começa a dar uma aula para Nicodemos do versículo 12 até o 21. Eu vou ler isto porque é muito importante. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Jesus vem e já joga uma pergunta para esfregar na cara de Nicodemos de forma muito sutil, de que a razão dele não permite que ele consiga compreender as coisas celestiais. E nenhum homem subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que João falou lá no final do capítulo 3, Cristo vem e revela para Nicodemos, versículo 15, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto ao mundo, do que ele deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou tanto ao mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo fala 2 vezes para Nicodemos sobre a vida eterna, apontando de que, se ele não cresce em Cristo, a vida eterna não seria lhe concedida. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. No versículo 20, Jesus nos apresenta o porquê a dificuldade de tantos virem para a luz. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Quem não vem para Cristo tem medo de que seus atos sejam reprovados. E é engraçado, né? Porque o medo da reprovação
consegue esconder a salvação que existe ao você declarar o seu amor por Cristo. O simples fato de você buscar a Ele, de você modificar todas as intenções do seu coração e buscar todos os dias, luz para a sua vida e ser luz para a vida das outras pessoas, lhe dá condições de vislumbrar o que precisa ser feito para a salvação. E muito pouco precisa ser feito para a salvação. Mas esse muito pouco exige muito de você. Exige coragem, exige determinação, exige uma disposição firme e habitual. Uma motivação para continuar caminhando por este caminho. Uma habitualidade. Isso tem que se tornar um hábito. E nós precisamos ter firmeza para afastar as trevas que constantemente estão presentes, as trevas que constantemente nos desejam. A treva deseja cada um de nós. O desejo do inimigo, e nós já conversamos muito sobre isso, é que nós não tenhamos condições de assumir e ter consciência e clareza de quem verdadeiramente somos. Somos a luz do mundo, o sal da terra. E nós precisamos trazer o Espírito para dentro de nós. Nós precisamos buscar o Espírito Santo constantemente. Nós precisamos sentir a presença do Espírito o tempo todo. E para isso você precisa direcionar todas as suas intenções. Para que então nós possamos nos afastar da razão, como Nicodemos busca racionalmente entender o que Cristo fala, nós precisamos afastar esse desejo de entender racionalmente as coisas e compreender que pelo Espírito é diferente. A razão está abaixo. Por isso que muitos que caminham pelo Espírito são tidos como loucos, porque eles deixam de fazer as coisas que a razão explica. É racional você deixar de cumprir com aquele molde que a sociedade te pôs para seguir outro caminho? Não, não é racional. Eu tenho que estudar, arrumar um bom emprego, me aposentar para curtir a vida. Qualquer coisa que vai contra isso, as pessoas dizem que é loucura. A grande maioria. Mas quando nós decidimos caminhar pelo Espírito, nós já não estamos mais presos em limites. O vento não tem nada que o limita. E assim somos nós, conduzidos pelo Espírito. Nós iremos praticar atos que vão contra a razão. E aqui é uma guerra declarada em sua mente, porque a sua mente está preparada a identificar e ser conduzido através da razão. Mas nós precisamos nos afastar deste condicionamento de razão, da razão. Para que então nós possamos verdadeiramente compreender que, como está no versículo 8 do capítulo 3 do Evangelho de João, o vento sopra onde quer, e tu ouves o som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós temos fé e cremos nele. Afaste a razão da sua mente. Sinta o Espírito. Busque todos os dias isso para a sua vida. Não se preocupe quando for chamado de louco, de louca. Nós precisamos ter essa compreensão de que quando nós aceitamos o Espírito Santo, quando nós nascemos através do Espírito, que nós não temos limites, que a origem não é conhecida, que o caminho que se vai não é conhecido, mas nós vamos continuar agindo.
Porque o Espírito nos move e nós conscientemente decidimos caminhar pelo Espírito. Conscientemente decidimos buscar todos os dias a presença do Espírito em nossas vidas. Decidimos conscientemente afastar a razão e entender que o caminho do Espírito é muito superior à nossa pequena capacidade de raciocinar as coisas. As coisas verdadeiras, as coisas que saem do campo da matéria, do conhecido e racionalizado pelos homens, mas que vai além porque é fruto do Espírito e advém do Espírito e advém daquilo onde não é dado a nós a capacidade de compreender em plenitude, mas somente aquilo que Cristo nos permitiu ser revelado, que Deus nos permitiu ser revelado através de Cristo. Então eu faço um convite para você. Coloque a sua razão de lado e traga para dentro do seu coração verdadeiramente o Espírito. E prepare-se para uma vida desprovida de razão, mas cheia de coisas extraordinárias, porque você vai começar a sentir o Espírito falar diretamente no seu coração. E as suas ações e os seus atos serão motivados por Ele. E você vai saber. Com certeza. Quanto maior é o seu nível de intimidade com o seu eu, maior é o seu nível de intimidade com Ele. Quando nós estivermos com aquela tribulação em nossa mente, com aquela dor em nosso coração, é preciso buscar o motivo. É preciso encontrar a fonte daquilo. E isso só é possível se você verdadeiramente calar a boca dessa mente e buscar esta fonte. E quando você encontrar a fonte dessa turbação, quando você encontrar a fonte desse desânimo, dessa angústia, você deixa ali a sua semente e começa a modificar os seus resultados, os seus sentimentos. Uma das coisas que ajuda muito quando você encontra a fonte é você trazer a crença de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes é incompreensível isso diante de tantas coisas difíceis que acontecem em nossas vidas, mas é porque nós estamos tentando racionalizar as coisas. É porque nós estamos tentando achar uma razão lógica para que nós, com a nossa pequena capacidade de compreensão, tentamos entender os desígnios de Deus. E aí está o erro. Porque tem coisas que nós não conseguimos compreender. E aí nós tentamos compreender. E aí nós não conseguimos. E começa o conflito. E quando você identifica o motivo desta confusão, que está em sua mente ou em seu coração, você pode colocar um remédio ali e verdadeiramente crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então quer dizer que isso que eu estou passando pode ser não. É, de fato, algo que vai contribuir para o bem. Cada um de nós temos um caminho para percorrer. O que nós devemos passar, somente nós iremos passar. Mas o que nós devemos passar é algo importante para que possamos chegar aonde devemos chegar, que é lá com Ele. Para que possamos vencer. E a vitória nunca vem de bom grado, nunca é simplesinha. Ela vai exigir muito de você, vai exigir suor, sangue, lágrimas, não é? Mas se você não compreender isso, se você não compreender que a cruz que você precisa carregar, ela é necessária para você vencer, então você não compreende. Todas as vezes você quer moleza, você quer fraqueza, você quer vida boa. Por isso que eu preciso trazer essas compreensões para dentro do meu coração e entender, mesmo que
às vezes, racionalmente eu não consiga, mas eu preciso crer. Poxa, será que isso está acontecendo comigo é pro bem? Você tá maluco? Isso aqui não pode ser pro bem de jeito nenhum, mas é pro bem. É porque você não compreende. É porque nós, como Nicodemos, estamos tentando racionalizar e achar um caminho para entender aquilo, mas na verdade tudo que você precisa fazer é deixar que o Espírito faça o que precisa ser feito e pare de bloquear as coisas. E entenda o que é preciso. Nossa, nós precisamos entender. Quantas vezes eu paro e fico pensando racionalmente, tentando trazer para minha compreensão, e aí o coração aperta, a mente começa a ficar confusa, e aí é preciso ajoelhar e falar assim: entrego em ti, porque eu não consigo entender, mas eu sei que vai chegar a hora onde você irá me dar a compreensão. E aí o coração faz assim, acalma, e é inacreditável. A compreensão vem depois. Faça esse exercício quando seu coração estiver muito perturbado. Declare a ele, verbalize, tá bom? É preciso verbalizar, tá? Verbalize numa oração, numa reza, escrevendo, não interessa. Verbalize a sua incompreensão, mas declare a sua fé de que ele é capaz de solucionar essa dúvida que está dentro de você, de que ele é capaz de entregar e revelar o que está oculto e aquilo que você não está compreendendo, que esteja acontecendo com sua vida. E aí ele vai fazer assim, e você vai chegar, então era isso, tá bom. É maravilhoso isso, mas você precisa ter uma disposição. Em vez de continuar buscando a razão diante daquela confusão, você precisa parar, porque você já se conhece, você já sabe quem é você. Nós estamos em um processo de intimidade, não é? Bom dia, Valéria. Todos os dias nós estamos buscando reconhecer quem nós somos. Então, cada movimento estranho do seu coração, você fala assim, opa, tem alguma coisa errada aqui, peraí. Deixa eu buscar o porquê que eu estou sentindo. O porquê que eu estou sentindo isso? Então, quando eu identifico o motivo, a causa, eu vou lá e injeto uma pílula vindo dele, do Pai. Para que você então possa afastar a razão e declarar a sua fé. Então ele vai te dar o entendimento, o Espírito Santo vai te dar o entendimento e você vai compreender o porquê que você está passando por isso em sua vida. E aí você compreende o porquê outros estão passando por outras situações nas vidas deles. Porque é preciso passar. O Calvário é o caminho que nós todos temos que percorrer para a purificação. Caso contrário, Jesus não falaria para você carregar sua cruz. Não falaria. Nós precisamos compreender essas coisas. Nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, de que nós estamos aqui para evoluir. E o sofrimento, o deserto é necessário para a nossa evolução. Tentar impedir o sofrimento é tentar negar a glória que nos é dada. Por isso que Cristo, quando Pedro tenta falar, não, o Senhor não vai sofrer isso, ele fala, arrasta-te daqui, Satanás, para trás de mim. Você está pensando que a sua pouca razão vai impedir eu de viver a minha glória? Quando nós estivermos diante de pessoas que estão sofrendo, em vez de a gente tentar impedir o sofrimento, só se coloca ao lado. Fala assim, eu estou ao lado com você, vamos passar por isso. Porque caso contrário, você está interrompendo uma evolução que ele precisa ter. Quantos pais fazem isso com seus filhos?
Quantos pais não permitem o sofrimento por amor, mas acabam deixando e eliminando a possibilidade que os nossos filhos têm de evoluir? Coloque-se ao lado, fala: eu estou aqui para te ajudar, vamos junto. Caiu? Tá doendo? Eu sei. Levanta. Ah, chutou? Ontem jogando bola com meu filho, ele chutou o chão e começou... A primeira coisa que a gente faz é querer lá acudir, resolver o problema, falar: vamos parar, vamos não sei o quê. Aí eu fui contra a minha vontade, falei assim: para de chorar, doeu, né? Agora chuta direito. E depois ele não cometeu mais o erro. Nós precisamos trazer isso para as nossas vidas também, para compreender o entendimento, para compreender o sofrimento que está diante de nós. Não é? Bom, chegamos ao final da nossa reflexão. Acabei falando demais, né? Poxa vida. Mas é que o Evangelho de João é este mistério, ele cuida dos mistérios de Cristo. Ele não narra os atos praticados somente por Cristo, mas ele também nos dá a possibilidade de extrapolar o entendimento racional. O Evangelho de João tem esse poder. E tudo que nós precisamos extrair deste capítulo 3 para mim, na minha reflexão, é que nós precisamos extrair essa racionalidade inerente à humanidade. A necessidade de explicar tudo, a necessidade de compreender todas as coisas. E Cristo vem e nos revela que ou você deseja compreender as coisas pelo Espírito e comece a compreender, ou você não irá compreender. Porque o vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Versículo 8, capítulo 3 do Evangelho de João. Aqui está. Finalizando a nossa reflexão do capítulo 3 do Evangelho de João. E agora nós vamos para o nosso momento de contemplação. Nosso momento onde nós iremos nos conectar com o Espírito que habita em nós. Nós iremos nos conectar com o Espírito Santo. Nós iremos declarar o nosso amor por Cristo. Nós iremos sentir e viver com Ele. Agora, são 7 minutinhos apenas. Onde você vai determinar que a sua mente cale a boca, que o seu coração fique quieto e que você dê atenção para o que verdadeiramente importa, que é Cristo. Vamos lá. Feche seus olhos. Respire fundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Silencie a sua mente. Acalme seu coração. Jesus te chama para um abraço. Somente um abraço. Você vai em direção a Ele.
Quanto mais perto você chega dele, mais o seu coração é preenchido pelo amor. Mais as coisas difíceis vão ficando para trás. Abrace Cristo. Coloque todas as suas dores no coração dele agora. Transfira para ele tudo. Sinta o amor de Cristo por você.
Oh, acabou-se. Foi. Acabou. Revestidos pela glória. Quem sentiu? Que bom que preencheu seu coração, Ivane, essas palavras. Que Deus possa confortar o seu coração. Revestidos pela glória. Hoje deu tempo, que bom, meu amigo. Acabamos nos estendendo também um pouco, né? Bom, chegamos ao final da nossa live de quinta-feira. Que Deus possa abençoar vocês. Agora é o exercício, o diálogo. Fazer o diálogo. É importante fazer o diálogo. É importante fazer. Gratidão, gratidão, Arlete. Gratidão por vocês estarem aqui. Uma paz que excede a todo entendimento, né, Neide? Parece que quando você está abraçado, completa tudo. A glória é inacreditável. É inacreditável. Vai lá, Maria. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Um forte abraço. Até mais.